melhor será para você dos seus ganhos pessoais e essa onda não vai te dar um caldo. Você vai poder pegar um Sim, jacaré na é. onda e Daqui a na próximo podcast a gente traz um robozinho já para entrevistar junto, para isso. conversar. A gente já traz ele para ajudar a fazer as perguntas. Olá, estamos começando o podcast da Unidom Bosco. E nesse episódio nós estamos aqui com o professor Cláudio Scora. Eu sou a professora Lana Milcheski e hoje a gente vai conversar sobre o futuro do trabalho. Professor, se o professor pudesse apresentar brevemente e falar um pouquinho qual que é a experiência do professor, suas áreas de atuação, e aí a gente fala sobre o assunto. Perfeito, Alana. Obrigado pelo convite para participar do podcast. Agradeço pela pelo convite, né, para falar desse tema que me interessa muito e faz parte das minhas pesquisas e da minha curiosidade. Eu sou administrador e economista, tenho meu mestrado em administração e sou doutorando em administração também, aonde eu estou estudando doutorado a desenvolvimento de soft skills, né, que são as habilidades, digamos, leves, as habilidades como liderança, criatividade, inovação. E esse tema do desenvolvimento de soft skills me levou a entender e pensar como que esse conjunto de soft skills, né, de habilidades, competências para exercer cargos de liderança ou mesmo para se inserir no mercado profissional, vai ser necessário, vai se transformar no futuro. Então, a partir dessas minhas pesquisas, eu fui demonstrando interesse por essa área e fui aprofundando minhas leituras, meu entendimento. E eu acho que uma das funções de qualquer pesquisador é comunicar, tornar público aquilo que ele descobre, aquilo que pesquisa. Porque dessa forma contribui para que mais pessoas se preparem, mais pessoas entendam daquilo que está sendo trabalhado. E convites como esse me deixam muito feliz, porque é uma das formas que eu tenho para tentar eh, comunicar, demonstrar principalmente, colocar uma pulga atrás da orelha, né, das Uhum. pessoas a respeito desse fato que é o futuro do trabalho, né. Muito bacana, professor. Na verdade, a gente que agradece, né, porque realmente é um tema muito relevante. E como o professor colocou, acho que essa questão da divulgação da pesquisa científica, ela é fundamental, né, porque a gente sabe que o desenvolvimento da pesquisa, a elaboração do conhecimento, ela só faz sentido quando ela está sendo compartilhada, quando ela está sendo difundida de alguma maneira. Inclusive, esse tema que o professor está tratando é um tema de alta relevância, porque a gente tem observado nos últimos tempos um contexto de rápida transformação, né, um contexto de aceleração no que se refere ao mundo do trabalho. Então, nesse sentido, se o professor puder pontuar quais são alguns dos principais, fatores, né, as principais preocupações que a gente já consegue começar a identificar e a diagnosticar a partir do contexto presente, que pode acontecer no futuro próximo. A gente tem sempre, quando vai fazer análise de algum ponto, partir, né, de um determinado momento, de alguma determinada situação. E a partir principalmente da pandemia, né, uma série de mudanças no ambiente de trabalho já estavam ocorrendo, mas na pandemia a gente pode colocar um marco, porque ali efetivamente a necessidade de acelerar as mudanças foi imperativa, né? A partir do momento que nós tivemos o lockdown, em algumas regiões, né, mais rígidas, em outras menos, eh, e a necessidade de continuar os trabalhos efetivamente trouxe uma rapidez, né, uma urgência nas mudanças que estavam embrionárias, que estavam acontecendo. A gente tem como principal discussão nesse fato a questão do trabalho remoto, que era algo que, do ponto de vista legal, do ponto de vista eh, até mesmo da infraestrutura, ela já existia, né, disponível, mas não era aplicada até por impedimentos legais. E esse foi uma das grandes transformações que vieram para ficar, né? Elas foram aceleradas a partir da pandemia.
Hoje, alguns estudos mostram, principalmente nas gerações mais novas, e aí a gente também tem uma questão geracional de mudança do entendimento do que é o trabalho para as novas gerações, mas focando apenas na questão do trabalho remoto, 60% da geração Z, dos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, já dizem que, se a empresa exigir que ele voltasse ao trabalho presencial, ele pediria demissão. E que ele dá muita prioridade para procurar posições para trabalho remoto, e não mais o trabalho presencial. Então, dessa maneira, a gente já percebe que o entendimento do que é trabalho e até mesmo do espaço, de casa e o espaço profissional, eles estão totalmente mesclados, e quem ingressou no mercado de trabalho durante o período da pandemia, principalmente os nossos, formandos, recém-formandos, né, ingressaram nessa nova realidade. Transformar essa realidade a partir de agora vai ser algo muito, muito difícil. E isso traz outros elementos também que marcaram esse período da pandemia. Um outro que foi muito divulgado, ou melhor, foi possível de ser pesquisado desde então, é o fenômeno do quiet quitting. Quiet quitting, a tradução literal é a demissão silenciosa, né? Uhum. Qual que é a ideia por trás disso? Antes a gente, analisava as pessoas que vestiam a camisa da empresa ou não vestiam a camisa. Ou seja, aquelas que trabalham ou aquelas que fazem apenas o necessário. Então a Gallup, um grande instituto de pesquisa, e de consultoria mundial, eles analisaram, quase 18.000 pessoas no mundo, né, principalmente a partir do público que eles atendem, né, com as Uhum. suas atividades. E lá eles descobriram que a população de quiet quitting, ou seja, aqueles que trabalham apenas o necessário, também é em torno de cerca de 60%. 18% é o número das pessoas pesquisadas que realmente vestem a camisa, ou seja, aquelas que se trabalham mais. E isso, no mundo do trabalho, no mundo dos recursos humanos, tem um impacto muito grande quando a gente liga com outras coisas, como, por exemplo, com a cultura organizacional, com o clima organizacional. Porque, apesar de todos os esforços que as empresas podem querer fazer para melhorar esses aspectos, quem efetivamente vai ser atingido por isso é um quarto da população, né? E outros dados também foram muito interessantes nessa pesquisa, que trouxe números para essa questão do vestir a camisa. Que uma das perguntas era: qual foi o sentimento que você teve no seu dia anterior, né, no trabalho? 40% dos pesquisados responderam que tiveram estresse, e 24% disseram que tiveram raiva. Uhum. Então, como que você, vai, promover ações, como essas de melhoria de clima organizacional, quando você tem um quarto do povo que trabalha dentro da sua empresa com situações de raiva dentro do trabalho? Então, aqui a gente tem só 2 exemplos de como que a pandemia e as condições de trabalho, o entendimento do que é o trabalho mudou significativamente após a pandemia, né. E um outro, ponto também, né, que a gente pode falar, são todas as discussões, né, e aí que entra toda uma esfera de debates a respeito, das questões trabalhistas, né, que é a gig economy, né, ou seja, todo o trabalho baseado não numa vinculação contratual direta, né, mas em que você traz pessoas para serem associadas, né, Uhum. que é toda a questão da chamada uberização da economia, das trabalhos por aplicativos e toda a discussão que existe se essas pessoas são empreendedoras Uhum. ou apenas mão de obra, sem direitos trabalhistas. E há uma grande ideia, né, quando a gente pensa nas novas empresas que estão trabalhando no sentido de criar novos negócios, nas startups, todo mundo pensa: "Ó, vou criar uma startup a partir dessa ideia, porque eu já não tenho um custo muito grande, que é o custo da mão de obra". Uhum.
Então, nessa ideia que está por trás do gig economy, a grande transformação que vai ocorrer é a legalização, né, desse trabalho. Cidades como Nova York, Washington e Chicago, nos Estados Unidos, já regularizaram e estabeleceram normas para que, se empresas instalarem ou querem operar nessas cidades, elas terão que seguir um contrato e terão que seguir algumas regras trabalhistas. E aqui no Brasil essa discussão também está ocorrendo, né? Então, a maneira pela qual se idealiza criar negócios dentro dessa economia ah, que a gente também teve um acréscimo a partir da pandemia, né, com as entregas, os deliveries que nos ajudaram muito e hoje fazem parte dos nossos hábitos de consumo, também vai passar por muitas transformações a partir da regularização dessa atividade. Então, a pandemia trouxe muitas mudanças na forma pela qual as pessoas entendem o que é trabalhar, seja do ponto de vista da legislação, seja do ponto de vista do espaço de trabalho, ou ainda da própria questão das novas gerações e do entendimento do que é o trabalho para as novas gerações. Excelente, professor. Eu acho que é muito interessante esse tema, inclusive para a gente colocar o seguinte: é um tema que ele é muito relevante e a importância de a gente abrir o debate sobre esse assunto, né? Porque a gente pode ter opiniões muito diversas, a gente pode encontrar diversos tipos de posicionamento. O que a gente não pode deixar de fazer é falar sobre isso, Sim, porque é algo que já está acontecendo, né? E como o professor Cláudio colocou aqui, a gente teve um acontecimento que é a pandemia, que é algo que era completamente inesperado, né? Então a gente não tinha nenhum prognóstico, nenhuma previsão que pudesse chegar perto do que foi isso. E acelerou processos que já estavam em desenvolvimento. Além disso, a questão do gap geracional e esse desenvolvimento tecnológico que também vai influenciar na questão das relações de trabalho. Então, até o professor trouxe dois termos que são termos estrangeiros que a gente está utilizando muito por conta da necessidade de ter um vocabulário apropriado para conseguir verbalizar e mensurar o que são esses processos. Porque se a gente não identifica, e é principalmente, né, as pessoas que estão nessa área, então que estão trabalhando com recursos humanos, que estão trabalhando, pensando sobre a questão do trabalho, a gente precisa trazer e apontar o que está acontecendo para pensar, inclusive, em soluções. Né, que é o outro exemplo que o professor estava colocando aqui, de como que se pode tentar regulamentar, trabalhar com essa questão da flexibilização, que já é uma realidade, já faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Então essas discussões elas são fundamentais e são urgentes, acho que dá para colocar dessa forma. E aí o professor estava comentando sobre essas tendências que a gente observa, tem algumas mudanças que a gente pode conseguir vislumbrar nos próximos 5 anos, algo um pouco mais efetivo. Acho que o professor já falou um pouquinho sobre isso, mas pode continuar falando também nesse sentido. sim, dessas mudanças que ocorreram, da absorção da tecnologia que existia para dar suporte ao trabalho durante o período da pandemia e que hoje continuam, isso gerou também uma expansão muito rápida de alguns fatores necessários para o trabalho no futuro. Tem uma pesquisa que a cada 5 anos o Fórum Econômico Mundial, que se chama Future of the Jobs, ou seja, o trabalho do futuro, é exatamente esse é o título da pesquisa, e eles publicaram o ano passado um estudo feito com 803 CEOs e diretores, vice-presidentes de grandes empresas no mundo todo. Essas empresas elas empregam quase 11 milhões de pessoas, ou seja, muito mais do que a população de vários países, por exemplo. E a partir dessas pesquisas que foram feitas, eles chegaram a algumas conclusões sobre um horizonte de trabalho do ano passado até 2027. Uhum. E uma grande discussão que ocorreu ali foi tentar entender como seriam as situações de trabalho nesse espaço. Um dos pontos colocados foi que a economia de baixo carbono, ou seja, a economia voltado à utilização de recursos verdes, por exemplo, vai gerar novos empregos, né? Por exemplo, a questão da própria expansão do carro elétrico.
né? Uhum. É um produto da economia de baixo carbono, porque ele consome menos combustível fóssil do que um carro normal, e há toda uma cadeia, né, para se instalar para dar suporte a essa nova maneira de abastecer, né, energeticamente o automóvel. E outras ações mais, como a própria questão da expansão da energia solar dentro Uhum. das casas, principalmente. Do ponto de vista da economia, a economia está em recessão no mundo, né? Tirando algumas situações esporádicas de alguns países, mas no geral, a economia vai levar a uma perda de vagas de trabalho. Uhum. E a tecnologia ela vai atuar como um balanço. A tecnologia vai extinguir muitos trabalhos, mas vai criar outros postos. Qual que é o saldo disso tudo? O saldo é que em 2027 nós teremos 23 milhões de menos postos de trabalho do que temos hoje, entre o que vai ser criado e o que vai ser destruído, né? Então, no total, o desemprego mundial vai aumentar em 2%. Uhum. Se a gente pode pensar, 2% é quase nada, mas quando a gente pensa na vida de 23 milhões de pessoas, É é muita coisa. muita coisa, e essas mudanças vão ocorrer. Com isso, algumas profissões elas vão ser extintas ou vão reduzir muito o número de pessoas que trabalham em determinadas profissões. Quando a gente discutia sobre a questão da automação, sempre se pensou que as pessoas que iam ser impactadas pela automação são as que estão lá no chão da fábrica. É o Uhum. trabalhador, é o operário, é ele que vai ser substituído pelo robô. Só que agora os robôs eles são virtuais pela inteligência artificial. Então, algumas das atividades que hoje são executadas por profissionais, que a gente também tem um termo em inglês para designar que são os white collars, porque eles usam camisas brancas, né? E nos escritórios isso é muito comum, né? Uhum. Então, esses profissionais eles começam a perder emprego pela automação das atividades de escritório. E aí, um dos setores que vai ser muito impactado é o setor, por exemplo, ligado a finanças e contabilidades e o próprio setor que trabalha na questão de recebimentos, pagamentos, pela automatização dessas funções muito mais rápidas do que a gente vê hoje. Se a gente vê que o comércio eletrônico está crescendo muito, em detrimento do comércio de lojas físicas, onde eu precisava de 3 vendedores numa loja física, eu elimino esses postos de trabalho. E por quê? Porque o processo de cobrança e de pagamento ele passa a ser eletrônico. Se Uhum. a gente percebe que os governos cada vez mais estão implantando o chamado eGov para fazer as relações com os cidadãos, e uma dessas relações é o próprio pagamento de impostos, que também passa a ser eletrônico, eu deixo de ter tanta necessidade de contadores. Então, setores que hoje trabalham em escritórios, né, como atendentes de caixa, no setor comercial, como atendentes de caixa, né, por exemplo, deixam de ter tantos postos de trabalho disponíveis, e nos escritórios também, a partir da automatização de processos. Essa pesquisa aí, do futuro do trabalho, diz que hoje 44% das tarefas realizadas nas empresas são automatizadas, e em 2027 isso será 53%. Ou seja, em 4 anos, cerca de 10% de tudo que é feito nessas empresas Uhum. será feita por meio de inteligência artificial, por meio de uma automação, né, de um robozinho que é simplesmente uma programação. Isso, novamente, traz uma mudança muito grande no que é necessário para se trabalhar dentro desse novo ambiente. Nossa, com certeza, né, é um novo cenário que se coloca, um novo panorama, e a gente está vendo aqui o professor comentando diversas mudanças que já estão acontecendo e que nos próximos anos vão se intensificar cada vez mais. E nesse sentido, professor, eu acho que até para quem está nos assistindo, a gente consegue perceber que começam a ter outras questões, quando as pessoas vão, por exemplo, pensar no que elas querem fazer, né, na escolha dos cursos, na escolha de qual profissão elas vão seguir, e aí eu acho que o professor
professor poderia comentar, até para quem está assistindo, acompanhando e pode estar com dúvida, quais são as competências que vão começar a ser necessárias para esses profissionais do futuro do trabalho, né? As pesquisas mostraram, principalmente essa pesquisa do Fórum Econômico Mundial, né, o futuro do trabalho, eles fizeram justamente essa questão para os grandes empregadores, né, por Uhum, esses grandes empresários, quais seriam as competências que eles entendem que os trabalhadores aqui em 2027, ou seja, logo ali, uhum, precisam ter. E a gente pode separar em 2 tipos de competências, né, que são as hard skills, ou seja, aquelas competências em que eu tenho a possibilidade de aprender a partir da leitura, do processo de ensino-aprendizagem, que é realizado aqui na universidade, no nosso centro universitário uhum, e em qualquer tipo de curso, e aquelas soft skills, em que eu não consigo aprender criatividade a partir da leitura de um texto sobre criatividade, né, a partir de que eu assisto um vídeo sobre criatividade. Eu tenho que aplicar isso na prática e alguém precisa reconhecer aquilo. Então a soft skill, ela sempre, ocorre a partir do reconhecimento de alguém daquela competência que eu tenho, né. uhum, Já a hard skill é a partir do estudo em que eu faço uma prova e aí tem a validação de que eu tenho domínio. Então nessa divisão de hard skill e soft skill, o que que acaba acontecendo? Passa a ser mais, priorizado o desenvolvimento de soft skills, uhum. até porque o conjunto de hard skills vai ser muito impulsionada pela própria inteligência artificial, né. A nova geração, a gente, como professor, vive discutindo Uhum. isso, né, Sim. que, tem uma urgência, no conhecimento, né, apenas no momento que ele deseja ter, acesso à informação, Uhum, né. Eu chamo aí da educação on demand. uhum. Né, eu só vou atrás de determinado assunto a partir do momento em que eu tenho a necessidade daquilo. Aí que eu vou buscar um tutorial, um vídeo, e aí que acaba residindo um dos grandes perigos, né, que nem Uhum. sempre isso é eticamente desenvolvido, pensado, discutido ou cientificamente desenvolvido, Sim. né. E aí grande ondas de fake news se instalam porque alguém achou tal coisa. A Uhum. gente dá até um outro podcast para discutir só Sim. essa questão. Bom, então, o que passa a ter mais prioridade são o desenvolvimento das soft skills, porque nas hard skills as inteligências artificiais vão ajudar a gente a aprender de uma forma mais rápida, Uhum. tá. E nas soft skills não tem como a inteligência artificial reconhecer a nossa criatividade. A gente Uhum. precisa da interação humana, a gente precisa do contato, a gente precisa da interação social, né, para que a gente possa ter a validação daquela atividade. Então, aspectos, da hard skills, né, como a própria questão do curiosidade, da, liderança, da Hum. resiliência, aspectos que dizem respeito à flexibilidade, né, tudo que acaba envolvendo uma capacidade de rápida, reposicionamento perante um ambiente de, grande transformação. Uhum. Então esse conjunto de, soft skills é que precisa ser, desenvolvida e ser priorizada. Bom, e aí como um aluno, né, do nosso centro universitário pode fazer para desenvolver isso? Principalmente se colocando em atividades, se colocando em situações, obviamente com segurança, que Uhum. possibilite se testar, Uhum. né. A própria sala de aula permite isso. É, eu ia comentar isso até na realidade, né, professor, porque a gente está falando aqui sobre, como conseguir ter, por exemplo, um conhecimento técnico, né, que é essa questão dos tutoriais. O professor também trouxe uma questão que realmente dá um outro podcast, mas que é muito importante, porque a questão das fake news e ainda em associação com a inteligência artificial, a gente começa a ter muito conteúdo disponível na internet, que ele não é um conteúdo fidedigno, a gente não tem como verificar as fontes. Então, apesar de, ter essa possibilidade, cada vez mais se torna necessário, por exemplo, a própria questão da universidade, né, da academia, porque aqui a gente tem uma condição de verificar a informação, de verificar o conhecimento que está sendo abordado. E além disso, eu acho que também é um espaço muito propício
para o desenvolvimento das soft skills, como o professor estava colocando. E na própria sala de aula, seja ela presencial ou virtual, né, mas até a convivência com os outros colegas, com o professor, ter, momentos, atividades que porque as atividades que são feitas em cursos de graduação, por exemplo, elas vão exigir muitas vezes a questão das soft skills. E até a gente, né, no dia a dia, no cotidiano, como professora, às vezes escuta isso dos alunos: "Ah, professora, mas por que que eu tenho que estudar ética?", né, ou "Por que que eu tô vendo ou tenho que fazer uma atividade aqui que não está relacionada diretamente com o conteúdo da disciplina?". Justamente por isso, porque a gente está tentando pensar na formação integral do ser humano, então uma formação que a pessoa também consiga ser competente, ter competências em relação às suas próprias emoções, em relação ao seu comportamento, que ela tenha uma consciência sobre isso, né. Eu acho que é mais ou menos algo assim. Perfeito, é essa exatamente esse ponto. E, Alana, uma das questões essenciais é que o ambiente universitário, né, seja presencial ou virtual, faz com que você conviva pessoas que têm um raciocínio, um nível de entendimento de questões semelhantes aos seus, e isso faz com que você, possa se expor, né, Uhum, de uma certa maneira protegida. uhum. Então, até mesmo a gente, tem como uma das soft skills que vai ser muito exigida, é a curiosidade e a criatividade. Então, passar uma aula sem fazer uma pergunta, né, é não se testar enquanto alguém que está tentando desenvolver curiosidade. Porque se você fica apenas absorvendo conhecimento e não faz uma interação, você deixou de aprender a como interagir, como questionar e qual é o momento certo de se fazer isso, Uhum. né? E aí fica aquela velha sensação, aquele pensamento que às vezes temos. A gente está conversando, etc. Depois foi para casa e pensa: por que que eu não Aham. falei aquilo para a pessoa, né? Dei Sim. uma impressão errada de mim e tudo Uhum. mais. Isso é uma questão de treinamento, é uma questão de você saber em qual momento falar determinada questão. Se você não a pratica isso num ambiente de sala de aula, né, por exemplo, você deixa de ter esse aprendizado. Então, é nesse sentido que algumas soft skills elas podem e devem ser aprendidas em ambientes que trazem uma segurança que não vai ter um grande problema se você expor a sua ideia, seu pensamento. Afinal, são pessoas que estão dentro de um mesmo grupo com o mesmo interesse que você, né. Exatamente. E acho que é bem isso que o professor está colocando aqui, né, de a gente ter essa possibilidade de você se expor em alguma situação que você vai poder eventualmente se recolocar de novo. Então, como o professor colocou, não falei o que eu queria naquele momento, eu fiquei pensando: "Bom, se é um caso de uma sala de aula, você vai ter outra oportunidade para poder falar, então, o que você queria com mais assertividade em relação ao que você quer comunicar e o que você quer expressar". Por isso que é um ambiente propício. E aí, professor, já chegando próximo ao encerramento, então, do nosso podcast, a pergunta aqui para a gente se encaminhar para o final é a seguinte: o que as empresas elas podem fazer em relação a essas mudanças que estão ocorrendo? Porque a gente conseguiu contextualizar, conseguimos apontar as tendências, os fatores que a gente já identifica, falamos também sobre os profissionais e agora tem essa questão que é o lado das empresas. O que que elas podem fazer para tentar se inserir nessa discussão sobre o futuro do trabalho e quais ações ou quais medidas elas podem eventualmente aplicar? Sim, aqui também eu trago dado de uma outra pesquisa, essa feita pela Microsoft, né, que é o Work Trade. Eles, divulgaram no final do ano passado. E aqui a Microsoft, ela também tem acesso a muitas empresas que contratam os serviços dela. E existe uma outra questão: tudo que você faz dentro do pacote Office é medido por eles, Uhum. né. No seu, quando você aceita, né, você de uma certa maneira está, dando os seus dados e suas ações dentro da plataforma para que eles tenham conhecimento. Eles mapearam, por exemplo, que hoje as pessoas passam muito mais tempo em interação, humana virtual, seja escrevendo e-mails ou participando de reuniões Teams, do que trabalhando em Word, Excel ou PowerPoint. Então as pessoas gastam hoje muito mais tempo em reuniões, né, do que trabalhando nos outros aplicativos, né, onde você tem contato basicamente só com você. E nessa pesquisa também foi divulgado que cerca de 70% dos empresários, né, que foram ouvidos por eles,
vão integrar a inteligência artificial ao ambiente de trabalho. Uhum. Já afirmaram, nós vamos. E desses, cerca de 20% falaram categoricamente que vão eliminar posições a partir da inteligência artificial. Tá? Eu acho que esse segundo dado vai ser maior, tá? Certo. Conforme a inteligência artificial avança. Então, do ponto de vista das empresas, se preparar para esse ambiente onde nós teremos, nesses, quer você queira ou não, uma maior introdução e automatização de processos pela inteligência artificial, ficar atento às possibilidades e ao que está sendo desenvolvido nisso, é um dos primeiros pontos. No setor de recursos humanos, que é o setor em que eu estudo e também trabalho, o setor de recursos humanos deve ter a capacidade de não eliminar postos de trabalho, mas ressignificar alguns postos de trabalho. Né? Eu tenho até um exemplo muito simples de uma pizzaria, ao qual sou cliente, e antes existiam 3 vendedoras, 3 atendentes de telefone. Né? E eu cheguei lá e falei assim, ué, só tem 2? Né? E por Uhum. quê? O que, que aconteceu? Ele falou, não, eu instalei o atendimento via WhatsApp e automatizado. Com isso, eu não preciso mais de 3 atendentes. Né? Eu falei assim, pô, mas você demitiu? Não, ela queria ser pizzaiola, eu paguei um Uhum. curso e agora ela trabalha com a gente fazendo pizzas. E ela até está mais feliz porque Ah, né, isso é muito bacana, porque conseguiu ali dentro já achar uma outra função, sim, né. e não eliminou um posto de trabalho. Então, Exatamente. essa é um pensamento de se lidar com o avanço da tecnologia e da automação de processos, ressignificando algumas posições de trabalho para não necessariamente eliminá-las. Né? Uhum. Então, essa é uma das questões que as empresas deveriam fazer, né, do que simplesmente demitir pessoas que trabalham e dão contribuição durante tanto tempo para as organizações. Agora, existe uma outra questão, e as pessoas o que deveriam fazer? Quando a gente estava falando de soft skills, existe uma outra questão que hoje as soft skills devem ser atreladas à própria questão da inteligência artificial. Uhum. Então, quando eu estou falando de ter um julgamento analítico, que é uma soft skills, é saber, a partir de uma determinada situação, qual é o melhor procedimento, se eu faço esse desenvolvimento de soft skills aliada à inteligência artificial, eu estou tentando dizer o seguinte: em que momentos que é melhor eu fazer a atividade, Uhum. eu, um ser humano, e em que momentos que é melhor eu delegar essa atividade a uma inteligência artificial. Uhum. Porque pode existir situações em que não teriam até problemas éticos em fazer isso, né? E a Sim. inteligência artificial executar, mas em outras situações não. Eu preciso fazer isso, né, pessoalmente, a partir da interação humana, a partir do pensamento e do raciocínio humano. Então a gente percebe que não é mais pensar sobre um processo de decisão a partir das minhas percepções, meus valores. É pensar sobre isso, mas em que momento que eu posso delegar para a inteligência Uhum. artificial fazer, em que momento não. Se eu trato uma questão de flexibilidade, a flexibilidade pode ser o seguinte: o quanto que eu tenho uma capacidade de reagir diante de uma determinada situação, ou o quanto que eu posso ser ágil o suficiente para integrar uma inteligência artificial dentro de um processo, seja Uhum. qual for. E para isso, obviamente, que eu preciso dominar a linguagem de comunicação com a inteligência artificial. E a linguagem de comunicação com a inteligência artificial é a redação de prompts. Uhum. Então, para se preparar para essas transformações que o futuro do trabalho tem, primeiro, perder medo dela. Ela Uhum. vai existir em todas as funções, seja na área da saúde, das engenharias, da gestão, da pedagogia, Humanidades. humanidades, né, como apoio à pesquisa científica, ela está aí, vai existir e assim como a internet hoje faz parte do nosso dia a dia e a gente inclusive está divulgando esse conhecimento via internet, Uhum. a mesma coisa em pouquíssimo tempo vai ser feito junto com a inteligência artificial. Então, o quanto antes você se entender e for praticando, testando e mostrando a curiosidade para dominar isso,
né, melhor será para você, dos seus ganhos pessoais, e essa onda não vai te dar um caldo. Você vai poder pegar um Sim. jacaré na É. onda e Daqui a na próximo podcast, a gente traz um robozinho já para entrevistar junto, para isso. conversar. A gente já traz ele para ajudar a fazer as perguntas. Mas a ideia é justamente essa. As empresas têm que pensar em ressignificar trabalho e não demitir pessoas. Isso Uhum. seria a grande ganho para a organização, né? Até preparando para o seu crescimento. E as pessoas têm que se integrar cada vez e mais rapidamente, perder o medo da inteligência artificial, porque ela vai estar permeando todas as nossas relações da vida e do trabalho. Com certeza. E acho que é muito também do que desde a hora que a gente abriu, né, esse diálogo aqui para o podcast, a inteligência artificial dá um outro podcast, vamos ter que fazer mais um episódio com o professor para falar sobre isso, porque é algo muito extenso e eu acho que é algo bastante complexo também, mas o que é necessário é a gente conversar sobre, justamente por entender que a inteligência artificial, ela não vai dominar tudo, ela não pode dominar tudo e ela não consegue inclusive, né, acho que tem algumas questões aí realmente de não ter essa substituição. Só que a gente precisa ter bem claro quais são esses limites, até para poder se relacionar ou introduzir ela de alguma forma, que a gente consiga ter essa dimensão. Porque a gente não pode fazer de forma indiscriminada. E se a gente não fala, não conversa e não pensa sobre isso, aí fica mais complicado. Professor, eu queria te agradecer, foi muito interessante, muito instrutivo o podcast, e já fica então o convite para o próximo, né? Vamos pensar aí para falar um pouquinho sobre a questão da inteligência artificial. Perfeito. Também eu acho que é um assunto muito, muito bom. O Gerd Leonhard, que é um futurista, né, ele tem um livro que trabalha sobre a questão do futuro, e das relações do homem e máquina. Ele aborda justamente essas questões de não vamos, automatizar aquilo que não pode ser automatizado, Uhum. né, porque nós temos que garantir que a humanidade continue, imperando e ela sendo prioritária em relação às máquinas. Então, esse é um assunto que é muito, muito interessante. Também gostaria de Uhum. contribuir, né, com o que eu já li sobre isso numa futura oportunidade. E eu agradeço muito a você pelo convite e poder ter participado desse podcast. Obrigado. Então tá certo. Obrigada, professor. Obrigada para vocês que acompanharam e fiquem ligados que em breve teremos novos episódios. Chegar ainda, né? Não se Não, apresse. eu nem quero chegar. Faz um ano tá estacionado. É, Não aumentou, mas eu uso bem certinho. eu comecei com meio. Ai, credo. Aumentou? Quanto tempo levou pra Não, aumentar? levou 20 anos. Ah, Até um eu não usava, não consegui me acostumar. Porque eu não preciso para longe. eu tô vendo se eu vou ficar de óculos, acho que não. Para Não longe, preciso. para longe é muito boa a minha visão. Só.